Bom dia, gente. Deus abençoe vocês, hein? A gente veio aqui na casa do Senhor agora, né? Nós vamos embora agora na chuva. Tá ali o Bumblebee. Alô? A vida com Deus é algo muito importante. Sou convertido há 25 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi fazer a vontade de Deus, ganhar almas para Jesus, ir atrás de pessoas sofridas. Com 14 anos, 15, eu praticamente fui pastor, eu fui tecladista na igreja e fui até os 19, quase 20 anos. Mas eu queria contar uma história engraçada. Eu tocava numa igreja em São Conrado, na Rocinha. Muita galera me conhece de lá. Um grande beijo, um abraço para vocês. Tenho muitos amigos ali. Às vezes eu ia tocar na igreja da Gávea e às vezes eu ia tocar na igreja do Vidigal. E tudo começou com o pastor Marcelo. E ele disse ao povo que no domingo ia um bispo muito querido lá na igreja do Vidigal. E ele foi lá me chamar para tocar. E nesse dia foi a primeira vez que eu fui tocar naquela igreja lá no Vidigal. Da mesma forma que o bispo ia pela primeira vez, eu também estava indo pela primeira vez naquele dia. No meio do caminho, ele me contou. Falou: Paulo, eu acabei de ficar sabendo que o bispo não vai. Eu falei: não, pastor, amém. Camisa social, gravata, a gente só andava assim também. De cara, descendo do carro do pastor, eu já ouço: bom dia, bispo. Aí eu olhei para a pessoa: bom dia, serinho. Eu andava muito sério. Bom dia. Aí eu pensei: a pessoa se enganou, né? Tudo bem, eu tinha 19 anos de idade, 18. Mas tudo bem. Quando eu passei no hall de entrada, os obreiros, os jovens: bom dia, bispo. Aí eu: na minha mente: estão me chamando de bispo, estão me chamando de bispo. Quando eu passei pela porta de entrada, os obreiros da igreja, lá no Vidigal: bom dia, bispo. E eu já olhei pro pastor que me trouxe, pastor Marcelo, e ele meio com cara de querendo rir. E eu, tipo assim, na minha cabeça, na minha mente, falei: estão achando que eu sou bispo, que eu sou o bispo, que ia vir e não pôde ir. Eu fui tocar, né? Pela primeira vez, o pessoal não me conhecia, então achou que eu era o bispo. Falei: gente, mas aí eu pensei, mas eu só tenho 18 anos, eu sou muito novo para ser bispo, mas por algum motivo eu parecia ser o bispo. Antes do culto começar, o pastor me convidou para tomar café. Quando a gente passou por outras pessoas, outros obreiros, foi bom dia, pastor, pro pastor, e bom dia, bispo. Bom dia, bispo. Aí eu, por educação, bom dia. E aquilo, eu já fiquei: uau, realmente estão achando que eu sou o bispo. Eu passei por uma obreira, uma senhora, e ela serinha: bom dia, bispo. Aí eu: bom dia, obreira. E quando eu cheguei para tomar café com o pastor, eu falei: pastor, o povo tá achando que eu sou o bispo. Aí ele também achou aquilo engraçado, podemos dizer assim, né? Ele não riu e tal, mas ele achou interessante. Estão achando que eu era o bispo. Eu não lembro muito o que a gente conversou. E tomamos o café. Desci primeiro para preparar as canções, preparar o som. Cheguei no salão, as pessoas olhavam para mim e falavam: bom dia, bispo. Eu lembro quando eu cheguei bem à frente do altar, 4 amigos meus, Marcelo Macarrão, só falando assim, Marcelo. O outro Marcelo, irmão da Marcela, o Alex e Misael. E o Jefferson, 5. Lá na frente, lá, olharam para mim: bom dia, bispo. Serinho também, eu olhei, falei: bom dia. Já tava
não estava pensando mais em nada. Mas eu estava ficando preocupado, porque toda vez, antes do culto, eu me ajoelhava na cadeira do teclado, pedia a Deus direção, para Deus tomar conta daquele culto, para Deus tomar conta das minhas mãos, tocar por mim e cantar por mim. E tocar na vida das pessoas que estavam naquela reunião. E pelo menos na igreja onde eu congrego, quando o pastor ele chega no altar, as pessoas já levantam da cadeira. Aí eu pensei, caramba, quando eu subir no altar, se todo mundo aqui está achando que eu sou o bispo, quando eu subir no altar, esse povo vai levantar tudo. E aí eu entrei, não fui diretamente pro altar. Entrei na salinha de som lá, olhei lá algumas coisinhas, o som, tal, não sei o quê. Eu tinha que pegar o microfone do pastor e botar no púlpito. E aí, antes de sair, eu fechei o olho, respirei fundo, falei com Deus alguma coisa e fui. Nisso que eu subi ao altar, coloquei o microfone no púlpito do pastor, o povo. A igreja estava cheia, gente, estava lotada. O povo tudo levantou. Aí eu com uma vontade de rir, mas muito temente a Deus, claro, né? Levo muito a sério as coisas de Deus. Eu pedi, não, gente, por favor, senta aí, por favor. Senta aí. Ai, ai. Ele, não, gente, senta aí, por favor. Aí as pessoas não entenderam nada. Principalmente quando eu fui em direção ao teclado e me ajoelhei na cadeira do teclado para orar. Como eu falei, eu sempre fiz isso. Sempre apresentei o culto a Deus antes do culto começar. E aí não entenderam mais ainda, acredito eu, quando eu sentei na cadeira do teclado e comecei a tocar. E aí veio o pastor Marcelo, e aí ele começou o culto, iniciou, não falou, aí o povo levantou, normal. No final do culto, ou no meio do culto, eu não lembro, ele disse, gente, o bispo não pôde vir, mas ele deixou um recado para vocês, etc. E quando acabou o culto, as pessoas vieram falar comigo. Achei que você era o bispo. E as pessoas riam, achavam aquilo interessante, engraçado. Os obreiros riram. E pronto. Eu tive um dia de bispo. Esse foi o meu dia, o dia que eu fui bispo por um dia na igreja. Então, é isso. Você tenha Jesus no seu coração. Se placa de igreja salvasse alguém, não ficava do lado de fora, pegando chuva, como está chovendo agora. Quem vai te salvar é o Senhor Jesus. Então, entregue sua vida a Ele. O título de obreiro, de presbítero, de ministro, de pastor, de bispo, não vai salvar você. A roupa não vai salvar. Jesus deixou preparado para a gente um lugar e Ele vai vir buscar você. Então esteja preparado. Que Deus te abençoe.